nesse folheto. E esse recado diz o seguinte: mães e pais, a escola pública pode e deve ser de qualidade. Nossos filhos merecem. Neste momento precisamos de vocês para nos ajudar nesta caminhada. Contamos com a compreensão de todos. Muito obrigado. Professores e funcionários em greve. Caso queiram nos ajudar a cobrar uma escola melhor, liguem no número abaixo, tá? Esse número é da Secretaria de Estado de Educação, a CEED, né, lá em Curitiba, e que nós estamos nesse momento pedindo a colaboração dos pais e de toda a comunidade, né? É um momento em que todos nós precisamos nos unir para que nós possamos ter uma escola melhor para os nossos filhos, né? Esse folheto, a greve continua, Beto Richa, a culpa é sua. Dinheiro há, mas onde está? Né? Então nós sabemos que o Estado do Paraná vem passando por dificuldades, porém sabemos também que a arrecadação do Estado aumentou, né? E isso significa, né, que a escola pública pode sim ser melhor. Se o Estado tem uma boa arrecadação, isso quer dizer que essa arrecadação pode ser investida em educação, saúde, segurança e outros setores mais, tá? Atrás do folheto de vocês tem alguns itens, pessoal, que são itens da nossa pauta, né, dos trabalhadores da educação, né, professores e funcionários. Lá em cima está escrito assim, ó: população e servidores pagam a conta da incompetência do governo do Estado. Tá, aqui nós temos alguns itens bem importantes, né, para esclarecer aos pais e à comunidade. IPVA mais caro. O reajuste foi de 40% no imposto dos carros no Paraná. É um dos mais altos do país. Cesta básica mais cara. Com o pacotaço aprovado em novembro, 95 mil itens, como gás de cozinha e remédios, tiveram reajuste no imposto estadual, que é o ICMS. Choque foi na população, né? Por que choque? Porque o governador falava que nesses próximos 4 anos de gestão, né, haveria um choque de governo, choque, né? Só que esse choque, infelizmente, está sendo da forma negativa, né? Não da forma positiva. Choque foi na população. A tarifa de energia da Copel subiu 36,8% somente no mês de março deste ano. Água com sabor amargo. Só em 2015, a tarifa da Sanepar aumentou 12,5%. Previdência assaltada. O governo aprovou o projeto que alterou a previdência dos servidores. Com isso, Beto vai economizar cerca de 1 milhão, né, e 600 mil em um ano e já sacou 500 milhões desse dinheiro. Reajuste de salário mínimo regional, 8,8%, ou seja, os empresários vão repor a inflação do período, mas o governo se recusa a dar este mesmo índice aos servidores. Reajuste menor que a inflação. O governo ofereceu apenas 5% em 2 vezes e sem prazo para pagar. Só a inflação do período foi de 8,17%, sem contar que o governo não cumpre a lei do piso dos educadores desde janeiro, quando o reajuste anunciado foi de 13,01%. Enquanto isso, salário do governador, da vice e dos secretários aumentou em 14,16%. Salário dos deputados aumentou em 26,3%. Juízes do Tribunal de Justiça e conselheiros do Tribunal de Contas receberam mais de 4 mil de auxílio moradia por mês. Onde foi parar o dinheiro no Paraná? Então essa é uma pergunta, né, que nós gostaríamos muito de ter a resposta. Gente, aqui nesses itens que eu acabei de ler, tem itens muito importantes. Nós sabemos que tarifa de luz, de água, está tudo aumentando, né, os produtos no supermercado, está tudo mais caro. No final do ano passado, o governo mandou para a Assembleia Legislativa, né, o que ele chamou de pacotaço, né, que inclui aí o aumento de vários impostos, né? Alguns deles são esses que estão citados aqui, né? Então, veja bem, nós, servidores públicos, a população em geral, nós estamos pagando a conta, né? Pagando a conta de uma administração ruim, né? Inconsequente. Infelizmente é o que vem acontecendo, né? Então o governo do estado ele quer penalizar não só a população, mas como a escola pública. A escola pública nós sabemos que ela pode e deve ser de qualidade,
né? Os nossos filhos, os nossos alunos merecem isso e, infelizmente, a tendência é só piorar, né? A tendência é essa, infelizmente, né? Então, nós, professores, funcionários que estamos em greve, nós queremos fazer com vocês hoje uma conversa, né? Uma conversa e depois nós queremos que realmente vocês se sintam à vontade para perguntar, para questionar. Nós estamos aqui para esclarecer o que estiver ao nosso alcance esclarecer. Nós vamos procurar esclarecer aos pais e à comunidade, tá bom? Mas antes, eu vou chamar aqui então três professores que vão fazer uma espécie de retrospectiva, né? Porque nós estamos apenas na metade do ano e infelizmente essa já é a segunda greve dos funcionários públicos, dos trabalhadores da educação. Nós realmente não esperávamos que isso aconteceria. Uma segunda greve ainda no primeiro semestre, né? Infelizmente está acontecendo. Nós precisamos encarar esse problema e é por isso que nós chamamos vocês aqui, né? Para nós dialogarmos, né? E tirarmos as nossas dúvidas. Então eu vou chamar aqui 3 professores que vão fazer rapidamente uma retrospectiva da questão dessas greves que aconteceram, né? E que está acontecendo. Então, por favor, o professor Josibel, o professor Glauber e a professora Maria Lúcia. Boa noite a todos os cantagalenses, aos pais, para nós, professores da Rede Pública de Ensino Estadual do Paraná. A gente fica extremamente grato, ainda mais sendo no interior, uma vez que as informações são mais difíceis de chegar para nós, de ver vocês tão à vontade de participar dos encaminhamentos da educação e dos filhos de vocês. Então, nós vamos tentar mostrar para vocês que essa greve não é uma vontade nossa e nunca foi uma vontade nossa. Que nós esperamos, depois de muitos acontecimentos até para entrar nela. Há uma retrospectiva de praticamente um ano, onde o governo do Paraná vem demonstrando que ele não tem palavra nenhuma e que ele vem retirando direitos de vocês, dos filhos de vocês, do futuro do Paraná, para entregar a grupos, tornando esse Estado, que deveria ser regido por pessoas competentes, para nos dar respeito, dignidade, né, de uma forma ética. E ele vem construindo uma máfia dos 3 poderes para que ele haja como se fosse um imperador do Paraná, seguindo como se fossem linhas do Império Romano, aonde a lei não é lei, aonde leis são criadas inconstitucionalmente, né? A Constituição passa como se fosse não defender a nossa vida em sociedade, que a partir do momento dos poderes que são pagos com os nossos impostos, que são praticamente retirados 6 meses de trabalho da nossa vida, que poderiam ser feitas tantas benfeitorias para a nossa família, né? São retirados para pagar essas pessoas com um salário praticamente milionário ao longo de 4 anos, e essas pessoas utilizam para, pelo contrário, fazer mal às nossas famílias. Nós temos que reagir uma hora, porque se nós não fizermos isso hoje, nós vamos deixar para as próximas gerações mais dificuldades, mais problemas. E o que nós não queremos e não aceitamos é exatamente isso. Chegou a hora do cúmulo, e esse cúmulo chegou a partir do momento que o governador passou a tirar cada vez mais direitos trabalhistas, aumento de impostos, pagar o poder judiciário de uma forma indigna, dando praticamente 500 milhões retroativo de 10 anos para o judiciário, comprando o judiciário praticamente, através do momento que ele tem um domínio total sobre os deputados que deveriam defender os 3 poderes, executivo, governador, legislativo, deputados, judiciário. Eles são autônomos. Um deveria fiscalizar e cuidar, fiscalizar o outro e cuidar para que os nossos interesses fossem zelados. E isso não está ocorrendo no Paraná. E é por isso que os servidores públicos do Paraná, passando a tentar representar o direito à democracia desse Estado e o futuro desse Estado, fizeram essa greve. Descanso, pessoal. Retrospecto das ações do governo estadual que motivaram a greve dos servidores públicos, em especial dos professores e agentes educacionais 1 e 2. Bom, o governador, após se eleger com um percentual de 55,67% dos votos, que deveria ser para ele, né, uma honra, já que o Estado do Paraná acabou acreditando
nesse projeto de governo que ele demonstrava ter, a primeira coisa que ele passou a fazer é enviar para a Assembleia, né, para a Assembleia Legislativa do Paraná, chamada de ALEP, pacotaços. O que seriam esses pacotaços? Esse pacotaço seria, ele manda em regime de urgência, por exemplo, hoje, para amanhã ser votado, vários projetos onde os deputados não têm nem condições de ler esses projetos e, ao mesmo tempo, aprovarem. Então, esse é um dos primeiros feitos deste governo. O governo Beto Richa, após eleito com 55,67% dos votos válidos do Estado, definiu que não teria mais a eleição para diretores, né? Que era fundamental para a gestão democrática das escolas e um modelo exemplar para a nossa sociedade, principalmente o futuro do Paraná. Projeto 434/2014, votado na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, os professores que foram lá nessa Casa do Povo para se manifestar em defesa da democracia foram expulsos a pancadas pelos seguranças a mando do presidente da Câmara, que era na atualidade o Valdir Rossoni, hoje nosso deputado federal. Depois, ele passa a fechar centros de educação básica para jovens e adultos, o antigo supletivo, hoje chamado de CBs, do Paraná, em Jacarezinho e Palotina, e até mesmo ameaçar fechamento em outros, mas houve movimentações de professores que não permitiram. Em 2015, a Universidade Estadual de Maringá, UEM, não abrirá novas turmas de PDE e já suspendeu as atividades das turmas de 2014. O mesmo aconteceu com a Universidade Estadual de Londrina. Em 10/12/2014, os deputados aprovaram o pedido do governador, um pacotaço de maldades, com 20 projetos, imaginem, praticamente de uma vez só, 20 projetos, quem teria a condição de ler e julgar isso certo o mais breve possível, mas os nossos qualificadíssimos deputados conseguiram esse feito. Esses 20 projetos em regime de urgência, incluindo o aumento de IPVA, que a professora Sônia já comentou, em 40%, também o ICMS de 95 mil itens de consumo, que vai atingir diretamente o bolso de todos nós, a qualidade de vida, de alimentação e de remédios da própria saúde de vocês, muito em breve. O governador, mesmo sob pressão do sindicato, não paga as promoções e progressões dos servidores em dia. Tem demorado cerca de 1 a 2 anos para implementar os avanços após os prazos estipulados por lei. Neste caso, há uma lei que defende que, em determinado tempo, nós devamos ter, devido às nossas buscas por melhor qualificação em horas, para repassar aos filhos de vocês uma melhor qualidade de ensino, que nós teríamos, sim, um determinado valor a receber. Mesmo assim, após dar esse tempo, o governador, para nós, não tem. Mas, para comprar o judiciário, tem. R$500 mil para cada um. Né? E o nosso, meu Deus, não chega a praticamente, acredito, 1% disso. Ocorreu o fechamento de várias turmas de cervejas e escolas regulares. Turnos interiores, inteiros, desculpe, eu estou sem óculos aí. Por exemplo, no próprio colégio do Cantagalo do Cavaco. E até mesmo de escolas inteiras em várias regiões do Paraná. Então o governador, para fazer como se fosse uma espécie de cortes, ele buscou fazer esses cortes realmente na parte pensante, que era a questão de educação. Para isso, vários profissionais praticamente não seriam recontratados, cairia um peso muito grande sobre vários daqueles profissionais dessas escolas, dos agentes 1 e 2. Também o número de professores, principalmente PSS, esses seriam atingidos diretamente. E a questão da educação favoreceria o quê? Um número gigantesco de alunos por turmas, sem qualidade nenhuma, praticamente, de ensino, porque cada vez que aumenta as turmas, nós temos um problema maior dos próprios alunos também. Nisso, que o governo lá atrás tinha falado que haveria um número mínimo de alunos por turma, ele se comprometeu, mas não fez. Mas o corte
e o aumento, principalmente de secretários e cargos comissionados, ele fez. Pode seguir, por gentileza. Decreto proíbe contratações de educadores pelo governo do Estado. A ação foi protocolada junto ao Tribunal de Justiça ainda na tarde do dia 31 de dezembro, em regime de urgência. Imaginem vocês, 31 de dezembro, o Tribunal de Contas trabalhando para comprovar que não teria contratação de PSS. Esta era a garantia que o governador pediu ao tribunal e o tribunal deu. Então ele tentou se basear na lei para falar bem assim, não, eu não posso contratar mais e a culpa não é minha. Eu não posso, isso é uma lei. O governo atrasou o pagamento aos prestadores de serviços do SAS, Sistema de Atendimento à Saúde dos Servidores, em 3 meses. E em todos praticamente os núcleos do Paraná, é bem difícil o atendimento à questão da saúde de todos os servidores públicos do Paraná. Na posse do governador Beto Richa, no dia 1º de janeiro, ele afirmou que o pagamento dos PSS aconteceria até o 5º dia útil deste mês, conforme determina a lei, mas segundo o presidente da APP, professor Hermes Leão, os educadores ainda não receberam no dia 8 de 1 de 2015. Aí, sob pressão, que aí os professores foram a Curitiba e se manifestaram nos municípios, aí ele pagou no dia 9. Mas sob pressão, sempre sob pressão. Incapacidade organizacional para o início do ano letivo. Aqui eu quero que vocês entendam o início da greve, por que nós retornamos também. Aqui fica comprovado que ele teve todo o tempo possível para ele organizar a volta às aulas. E aí nós vamos ver que as aulas deveriam voltar praticamente em torno ali do dia 9 de 2015. Mas ele não tinha organizado ainda no dia 28 de 1 de 2015. Então como é que voltaria? As aulas não voltariam de forma nenhuma e não seria culpa nossa. De forma nenhuma. Isso daqui tem tudo fonte. Isso daqui é baseado no que aconteceu ao longo desses dias que antecederam essa segunda greve. Então, essa incapacidade organizacional do próprio governador, que demonstra um desrespeito total com a educação do Paraná, segue suspeito primeira distribuição de aulas no dia 27 de 1 de 2015. Segundo a informação, o governo nomeia parte dos professores aprovados em concurso público sob pressão novamente, que fazia praticamente um ano, né, que nós estávamos esperando tudo isso, um concurso extremamente difícil, onde ele tentou demonstrar, falar assim, olha, os professores não têm condições de assumir, de uma forma ridícula. CR determina nova distribuição de aulas no dia 28 de 1 de 2015. Então, se ela fez uma nova distribuição de aulas no dia 28 de 1 de 2015, como é que nós voltaríamos no dia 9 de 2 de 2015? Ainda tinha que chamar o pessoal, ver toda a documentação, reorganizar, para daí ver se voltava. Outra questão era a própria estrutura das escolas, que não estava em condições a nível do Paraná, para que os alunos fossem atendidos também, que era uma cobrança do sindicato. Observação: calote do governador, dívida com promoções e progressões chega a 70 milhões, somente com os educadores. Ou seja, quando ele coloca a sociedade contra nós, é da seguinte forma: ele não paga nossos direitos, ficam se acumulando por anos, e aí após isso ele fala, não, mas ó, querem tantos professores lá, querem tal valor, mas temos que saber quanto tempo faz que ele não faz os repasses previstos em lei. 30% dos funcionários do PSS serão demitidos. Isso em 30 de 1 de 2015 era a informação. Milhares de educadores saem às ruas para se manifestar contra os calotes. Somente nesse momento o governo anuncia novamente a contratação dos PSS em 3 de 3 de 2015 ali nós deixamos, acho que teve um erro, peço desculpa, mas é praticamente nessa data. É que aí sim ele fala que volta lá com o porte das escolas, parece, de dezembro, né, e recontrata todo mundo, mas sobre manifestações. Aí eu pergunto para vocês,
senão a gente não tem que ter manifestações ou greve. Só assim é que as coisas estão acontecendo. Era para estar muito pior se nós não tivéssemos parado lá em fevereiro. Imagine vocês como estaria esse Paraná e como que estaria as condições dos filhos de vocês dentro de sala de aula. De acordo com o próprio governador, o Estado não estaria arrecadando o suficiente para garantir o pagamento das contas. Poderia até, se não houvesse aumentado tanto o valor pago com cargos comissionados. Imagine a subida dos valores. Para a educação não tem, mas os comissionados subiram de 2009 a 2012 um percentual de 283% dos valores retirados do nosso dinheiro, digamos assim, pago por impostos, que poderiam ser investidos em muitas outras coisas, mas para garantir apoio político em todo o Estado, para trazer um grupo de pessoas para que ele consiga determinar e fazer e acontecer da forma que ele queira, fez esse pequeno aumento, esse pequeno gasto com o nosso Estado. Mas ainda não estava bom. De 2013 a 2015, ele aumentou para 303% esse gasto. Segundo diversas fontes, este é o ocorrido nesses últimos anos. Além dos gastos excessivos com propaganda, que ele vem fazendo, só parece que nas últimas semanas foram 2 milhões repassados aí para uma certa rede de TV, para limpar a imagem dele e esconder alguns escândalos até de alguns próximos dele com questões de pedofilia. Também adota várias outras medidas. A principal, para o conjunto dos servidores, é o fim do Paraná Previdência, a nossa garantia de aposentadoria. Todos os recursos desse fundo passam ao Estado. Esta unificação da Previdência dos servidores contribuintes da Paraná Previdência, com as de 33 mil outros servidores que contribuíam em outro fundo, que era de manutenção de responsabilidade do governo. Ou seja, o governo pega esses 8 bilhões que foram pagos por nossos servidores, em vez de ele assumir a responsabilidade dele, que era pagar esses outros 33 mil servidores, ele pega esse dinheiro falando que é para pagar estes servidores, esses outros. E agora ele passa a utilizar esse dinheiro não para pagar esses outros servidores, mas sim para tapar os buracos que ele deixou nas contas do Estado e para entregar, para garantir a compra dos poderes, para o judiciário. Nós sabemos que isso está na Gazeta do Povo, de 20 milhões entregue ao judiciário aí de formas diferentes. E é por isso que as leis são dobráveis nesse Estado e a Constituição é totalmente desrespeitada. Em 4 de 2 de 2015, após a votação da Comissão Geral, os servidores ocupam o prédio da Alep. Esse foi o momento de revolta dos servidores pela simples questão de que havia aquela forma de se fazer comissões gerais, que era um pacotaço. Não se analisava, utilizava vários projetos lá de lei e se votava em pouco tempo, para que a sociedade não se mobilizasse a tempo e não soubesse o que estava ocorrendo. Então, por esse motivo, é que os servidores públicos do Paraná se obrigaram a tentar anular que fosse votado o repasse do fundo previdenciário. Na segunda tentativa de votação, que ocorreria no prédio antigo, os deputados entram em camburão de choque da PM. Ocorre uma nova tomada do prédio pelos servidores, o regime da Comissão Geral é derrubado e é uma vitória para o Paraná isso. Acho que foi talvez a maior vitória histórica, quando falam que as greves não têm que continuar. Continuariam fazendo esses pacotaços e votando a destruição desse Estado todos os dias, sem que nós nem soubéssemos o que estava acontecendo. Então essa é a primeira grande vitória do Paraná, representada pelos servidores públicos, que conseguem o fim dessa comissão geral de votação aí dos pacotaços. E a votação da Previdência, quando os servidores públicos adentram a Assembleia Legislativa do Paraná, é suspensa por tempo. Somente em 23 de 4 de 2015, imaginem vocês, é que a CED vai se reunir após a primeira greve com os servidores da educação principalmente. Ou seja, não havia, o governo não queria negociar de forma nenhuma. Talvez já prevendo que vocês, como sociedade, falariam, não, mas a culpa é dos professores.
tentando se retirar do que ele mesmo vem causando aos paranaenses. Então, a demora até mesmo nas negociações. O caixa em fevereiro do fundo previdenciário era de 8 bilhões e meio. Isto afeta a aposentadoria, como nós já falamos, e deveria ser entregue, então, em percentuais de 156 milhões, se não estou enganado no valor, para os demais servidores que tinham outro formato de previdência aí, que era a responsabilidade do governo, que ele não assumiu e que ele não está realmente fazendo como ele combinou com eles mesmo. Mesmo após o fim do regime de votação em comissão geral, o governo articula novamente uma forma de viabilizar a votação, encaminhando à ALEP o projeto de lei 252 de 2015, novamente com as propostas de alteração do fundo previdenciário. O projeto foi votado em 29 de 4 de 2015, sob ataque de milhares de policiais de várias corporações, inclusive da fronteira, aos servidores públicos. Foram feridos mais de 200 servidores. Um dia depois, o governo sanciona a lei, mesmo tendo feito toda a barbárie que ele fez. Eu já vou passar agora a palavra para o companheiro Glauber. Mas antes disso, eu quero fazer alguns comentários. Nós assistimos, nós tivemos uma oportunidade de assistir. Nós deixaremos semelhantes a nós. Esse é o nosso tempo de existência. E esse tempo de existência dos milhares de paranaenses não pode ser entregue para uma única pessoa, destinar ao que nós, nossas famílias, e o Paraná tem que ser. Não é a vontade desse cara que tem que determinar o nosso futuro. É a nossa vontade de construção. Então, nós vamos esperar o que desse Estado e das nossas futuras gerações, se não tiver um momento de análise de que nós precisamos defender o que é nosso. Esse Estado é nosso. Esse Estado não é só do governador e não pode ser, nós somos milhares. Isso tem que ser entendido. Nosso tempo de sobrevivência sobre esse planeta não pode ser feito com miséria. E não vai ser um cara que nunca deu valor para ninguém, principalmente para nós somos trabalhadores. Nós não podemos ser tratados dessa forma, mas de maneira nenhuma. Então, é só um pedido para que vocês não deixem de lutar por vocês, não deixem de lutar pelo Paraná e não deixem de lutar pelo futuro dos filhos de vocês. Também concordo com as palavras do Josbel. A gente preparou esse apanhado aí de fatos, procurou se basear em notícias de diversos veículos de informação, né? Bastante baseado no site do nosso sindicato, né? Que acompanha a luta dia a dia, né? Mas também lembrando que tem notícias veiculadas pelos canais de informação do governo, sempre distorcendo, né? Vocês podem consultar no Dia a Dia Educação, por exemplo, onde que às vezes acontece do governo lançar notícias aterrorizantes para nós, né, trabalhadores que estamos em greve, do tipo que seriam rescindidos contratos de trabalho de educadores em greve, né? Então, a gente sabe que isso é uma forma de coagir, né, o trabalhador que está na luta pelo seu direito, né? Face a tudo que foi exposto ali, né, e mais alguns pormenores que tem ainda na sequência, né, ainda o governo se acha no direito de fazer isso. Bom, sobre o dia 29, né, houve gasto expressivo com bombas, gás, bala de borracha, o helicóptero que estava ali para pressionar psicologicamente o pessoal que estava se manifestando, né? Contrários à votação do projeto, né, que dá condições de acesso ao uso pelo governo dos atuais 8,5 bilhões do Fundo de Previdência dos Servidores. Estima-se que esse gasto com dinheiro público, ou seja, no ataque, né, seja próximo de 3 milhões de reais. Cada bomba estima-se seja aí em torno de 800 a 900 reais. Tá?
tinha em torno aí, estimava-se 5 mil policiais no local no dia da votação. Próximo. Já foram marcadas 2 reuniões, uma dia 5 e outra dia 12. Daí teria uma terceira reunião, que seria o dia 19, que já estaria agendado. Então seria a terceira reunião. E ela, em tese, ela aconteceu na terça-feira, ontem. Porém, efetivamente, o governo não chegou novamente com proposta nenhuma e não debateu as propostas levadas ao governo. Então ficamos no impasse, continuamos no impasse. Após a reunião do dia 12, isso que é interessante, havia um parênteses ali entre a reunião antes da reunião do dia 19. Né? O governo anuncia que não irá mais negociar com o sindicato, mesmo com a reunião do dia 19 agendada. Então está se perdendo no tempo, nas informações divulgadas, inclusive pelos veículos de informação do governo que eu citei. Somos contra o desmonte pedagógico e a privatização do ensino público. Então, como todos sabem, né, acho que a maioria da população cantagalense sabe como que as coisas vêm funcionando nas escolas. Muitas vezes os professores têm que se mobilizar para fazer as coisas acontecerem. Às vezes, de repente, angariar um recurso via APMF, tem a Associação de Pais e Funcionários, né, para que alguma coisa a mais aconteça na escola. Né? E mesmo assim, a gente fica muito entristecido de ver a mídia paga pelo governo, não sei porquê, dizer que, por exemplo, professores trabalham muito e produzem, ganham muito e produzem pouco, né? Agora eu pergunto, quantas horas que cada pessoa normalmente tem que se dedicar ao seu trabalho? Quantas horas o professor se dedica ao seu trabalho? Né? Se ele quiser levar algo mais para a sala, como eu vejo muitos fazerem, eu acho que aquele tempo restrito aos 50 minutos de cada aula, eu acredito que é insuficiente. E, além disso, esse ataque contra a dignidade do trabalhador, no sentido de desmerecer, né, toda a trajetória de formação, onde você tem que abrir mão de muitas coisas, de família, ver sendo desconstruído para o governo que não tem investido na educação. Então, com que moral essas notícias vêm sendo disseminadas na mídia, né? Então, fico até... Peço desculpas para vocês pelas palavras, talvez um pouco pesado que eu coloquei aqui, né? Mas é o meu sentimento nesse momento, né? Eu acho que a gente tem que se unir enquanto classe trabalhadora, porque nós aqui, não sei se já para pensar quantas toneladas de produto que vão para gerar impostos, para nós sustentarmos as capitais, as grandes regiões metropolitanas, e quanto que isso está retornando para cá, né? Então, seria isso de minha parte, mas muito obrigado a todos e a todas. Passo a palavra para a professora Maria Lúcia. Boa noite a todos e a todas. Então, na verdade, eu só vou retomar alguns pontos que os companheiros de repente não tenham expressado, mas tudo isso que eles falaram, gente, é tudo que está acontecendo para nós chegar nessa situação que estamos. Né? Então a gente pensa assim, o povo trabalhador, que deveria ser aquele povo que deveria ser valorizado, ser colocado na situação de pessoas que constroem a nação, são esses que são menosprezados pelo tipo de governo que nós temos aí no estado do Paraná. E não é só no estado do Paraná, nós temos assistido em âmbito nacional, em repercussão, né, todo tipo de canalice que os três poderes têm montado para cima da população brasileira. No Paraná, como os professores já citaram, os três poderes se uniram para massacrar a população paranaense.
fiscalizando o outro. Isso não está acontecendo. O que está acontecendo é isso que os professores já falaram. É uma troca de favores, ou seja, um governo de compadres, os 3 compadres, que se reúnem para massacrar a população paranaense. Quando nós, professores e funcionários, servidores públicos, entramos em greve pela primeira vez, nós tínhamos a impressão que bastaria. Nós tínhamos a impressão, quando o projeto foi retirado, não por vontade da Assembleia e por vontade do governo, mas na força, né, como a gente chama, nós pensávamos que esse projeto poderia voltar para ser votado novamente. Mas, lá no final do ano, até a gente estava se preparando, né, se adiantando, ganhando forças, para no final do ano a gente retomar a briga de novo. Mas não foi isso que aconteceu. Em menos de 2 meses, em menos, né? Eles vêm de novo com o projeto e vêm preparados para, de fato, votarem o projeto, custasse o que fosse, né? Inclusive, se fosse preciso matar, eles matariam naquele dia para votar o projeto. Nós que estávamos lá, nós pensávamos o seguinte: a qualquer momento, um dos nossos vai cair em terra. Porque além, vocês no início viram, o professor estava liberando alguns vídeos ali com helicóptero sobrevoando, né, o local. Nós tínhamos os helicópteros que a todo momento aterrorizavam o grupo que lá estava. E nós tínhamos nos prédios dos 3 poderes, dos 3 compadres, atiradores de elite, mirando lá para nós o tempo todo. Então era uma situação constrangedora, você não podia se mexer, você não podia, né, vamos dizer, simular atirar um pelotaço neles, que você era alvo. Então, vamos dizer assim, nos fazer de alvo, gente, não era só para nós, professores e educadores que lá estávamos. Era para a população paranaense, porque o povo, quando ele ousa a mover-se, ou quando ele se mexe e sente que tem corrente, que ele pode se libertar dessas correntes, incomoda o que está no poder. Que não é muita gente que está no poder. Quando os professores citaram dos favoritismos que se tem com o dinheiro do povo paranaense, não é para muitas famílias do estado do Paraná. Eu digo Paraná porque é onde nós estamos inseridos. O dinheiro que nós, trabalhadores, produzimos aqui no estado do Paraná vai para a mão de 4 ou 5 famílias poderosas aqui no estado do Paraná. Que, inclusive, parte dessas famílias são donas ou detentoras da mídia do estado do Paraná. Por isso que há tanto, vamos dizer assim, distorcer da realidade aqui, porque essas mídias têm lado e não é o nosso lado. Nosso, quando eu digo, todos nós trabalhadores que aqui estamos. Então essa mídia, ela está a serviço dessas famílias. E essas famílias não são famílias de trabalhadores, são famílias que sugam o povo trabalhador, né? Inclusive nós estávamos falando, que nós temos aqui o QG, inclusive depois vamos fazer um convite para vocês nos visitar ali. As nossas falas com relação a essa situação é a seguinte: que nós conseguimos, com as nossas mobilizações, derrubar vários que estavam no poder. Mas nós não sabemos de fato se a gente derrubou ou se eles ainda estão armando para a categoria. Foram vários secretários que caiu com essa nossa greve ali. Ontem caiu mais um, né? Por conta da reunião não acontecida, que os meninos acabaram de citar. Caiu mais um. Daí alguém falou, de repente o próximo é o Seara, né? E após o Seara, de repente, a gente consiga derrubar esse que é o grande ditador do estado do Paraná. Aí alguém falou, mas adianta? Se ele cair, tem a vice, que é mafiosa. Se a vice cair, tem o presidente da Assembleia, que é mais mafioso. Então nós não temos saída a não ser a luta do povo. É assim que nós temos que fazer, é só pela nossa luta. Caso contrário, nós não vamos obter nenhum tipo de benefício para nós trabalhadores do estado do Paraná, né? Outra questão, né, que os meninos citaram ali, quanto à reunião de ontem nós estávamos mobilizados em Curitiba, baseados em 30 mil pessoas, né? Foi uma mobilização muito bonita e muito assim, de ânimo para a categoria. Porque não é que, vamos dizer assim, o pessoal de repente fala, mas eles estão numa boa, estão ali na lona, né, ali no QG, na sua lona ali, debaixo da lona, tranquilão, sentadão, tomando um chimarrão, né,
Inclusive, nem chimarrão nós podemos tomar, porque trabalhador tem que só trabalhar, não pode nem tomar um chimarrão. Só que assim, eles não sabem a condição que nós estamos expostos, de tensão, de companheiros nossos que estão doentes, né? Que não conseguem mais saber o que vai acontecer. Eu não vou chorar porque eu sou muito forte, né? Capaz que eu vou chorar. Todo mundo está assim, se segurando para não se xingar. E eles sabem, se ele apertar mais um pouco, nós não vamos aguentar. Mas é isso que nós estamos pedindo para vocês, pais. Que não deixe nós chegar no fim do poço e levar os filhos de vocês junto com nós. Que seria o fundo do poço, nós existimos agora. Então é isso que eu quero dizer. Seria levar nós e os filhos de vocês para o fundo do poço. Porque todo mundo está assim, está uma pilha. A gente está assim, fazendo assim, se aguentando, se reunindo para não entrar em desespero, porque é isso que ele quer. Ele está querendo levar nós à loucura, ele está querendo levar nós a um desconcertamento. É feio eu chorar aqui, mas é o que nós estamos sentindo. Os professores todo dia saem de casa e vão para o QG para poder se proteger, para poder ter força para nós continuar. Só que chorar é para vocês, para ele nós não vamos chorar. Porque para ele nós vamos bater o pé até quando for preciso. Só que vocês precisam nos compreender e nos ajudar. Tá? Que não é por conta de preguiça nossa que nós não estamos em sala de aula, mas é por conta de desrespeito com o povo paranaense que nós não estamos em sala de aula. Eu não queria falar hoje, mas assim, eu tinha que falar, tem coisas bem importantes que eu tenho que passar para vocês. Eu me contei, vou passar para vocês o que eu tenho para passar. Mas é um desabafo, porque todos os professores que estão ali se protegendo dessa condição que ele nos colocou. E o que é pior, usando essa mídia podre para mentir para vocês, para mentir para a população, que nós temos todos os direitos quando não é verdade. Ele tirou tudo que nós podíamos ter. Inclusive, né, o pessoal falou assim, o que nós vamos ficar nessa greve fazendo se ele já roubou a nossa Previdência? Agora o pai me perguntou, né, sobre a Previdência. A nossa Previdência, ela foi sim roubada, mas só para esclarecer para vocês, ela está sob a mão de juiz, ou melhor, ela está na justiça. Nós ainda temos a esperança que a qualquer momento, né, tenha uma notícia boa para nós de que aquele projeto mentiroso, votado contra a Constituição, seja suspenso, né, ou seja, anulado. Nós ainda temos essa esperança. Outra coisa, né? Todas as ações que ele praticou contra os educadores, contra os filhos de vocês, porque lá não estava só os educadores, lá estavam crianças, inclusive nós temos um menino lá de Curitiba, né, do colégio estadual, do Grêmio Estudantil, igual os nossos que estão aqui, que vai ficar surdo por conta de uma bomba que estourou perto dos ouvidos desse menino. Nós temos um professor de uma universidade que vai ficar cego por conta de uma bomba que ele levou no olho. Então aquelas imagens que vocês têm ali na entrada é para vocês verem o tamanho da atrocidade que foi praticada contra os educadores do estado do Paraná e contra os filhos de vocês, que não era nós só que estávamos lá, tinham filhos de vocês lá, porque quando o Grêmio Estudantil está lá, ele está representando os filhos de vocês. E foi isso que ele fez, ele agiu com violência contra os filhos de vocês e os nossos também, que nós temos filhos na escola pública. E aquilo que o professor Josibel falou, com relação à questão dos abusos, né, que eles praticam contra a população, não é contra o professor, não é contra o servidor público, é contra cada um de vocês que estão aqui. A escola pública, gente, a escola pública, ela precisa ter qualidade. E ela só terá qualidade quando o poder público, que foi eleito, né, por muitos paranaenses e pela nação, posso dizer assim, tiver a capacidade de olhar para os trabalhadores e entender que quem constrói uma nação, um Estado, é o povo trabalhador. Ao contrário disso, nós não vamos ter sucesso. Não vamos ter sucesso. Só para, né, voltando à questão de ontem. Então, ontem nós fomos para lá, fomos aqui de Cantagalo em 26,
e toda a região, da nossa região aqui, foram 4 ônibus. E lá, nos reunimos aos mais, né, de 30 mil pessoas que estavam lá, e a marcha, gente, foi uma marcha de massagem mesmo, né? Ela foi uma marcha de levar, vamos dizer assim, a alguma coisa que ainda possa existir de benefício para nós. E nós ficamos muito contentes quando lá chegamos, que o pessoal do sindicato nos passou, que eles iriam nos atender, conforme o professor Glauber falou, que eles iriam atender, né, a equipe nossa, e muito provável teria sucesso. Por quê? Porque uma coisa interessante que aconteceu nesses dias que nós estamos mobilizados, foi de que a base do governo rachou. Né? O que é a base do governo? Aqueles deputados que estavam votando contra a população paranaense, eles foram tão pressionados que não conseguem mais sair de casa. Aonde eles vão, tem 1 ou 2 lá gritando, traidores, inimigos da educação, inimigos dos paranaenses. Então, eles não estão aguentando mais. Então, já está havendo uma briga entre a base do governo e o governo. Então, por conta disso, o governo retirou o projeto que ele teria proposto, um projeto indecente, de 5% para nós, e 2 vezes, sendo que no ano que vem ele começaria a pagar a primeira parcela. Então, o que aconteceu? A base falou que não aceitava porque eles estavam sendo prejudicados, eles não podiam mais se mover no estado do Paraná, que eles estavam, até em festinhas que no interior, lá tem eu vou citar uma palavra, lá tem um desgraçado gritando, traidor, inimigo, e eles não aguentam mais. Então, toda a bancada do Ratinho estava disposta a votar favorável aos servidores. Então, por isso o governo não mandou o projeto de 5%. E, dentro da própria Assembleia, há rumores de que eles nos passou o seguinte, que eles só votam se for o 8,17%, que não é ganho de salário, gente, é correção da inflação, né, que eles estão devendo para a categoria. E lembrando que a briga não é só isso, gente, é tudo aquilo que os professores já citaram, é o desrespeito com as escolas, é o desrespeito com os alunos, é o entender que escola pública, quem frequenta é filho de trabalhador, e filho de trabalhador não precisa de uma escola de qualidade. Porque o que eles pensam de nós, trabalhadores? Eles pensam que nós devemos só fazer de conta que ensinam os nossos alunos, para esses alunos não incomodar esses governos mais tarde. Não cobrar o que é de direito do cidadão. Né? Ficar contente só de poder ganhar um saláriozinho e poder sobreviver para não morrer. É isso que esse governo, que esses desmandos pensam para a população paranaense e para os trabalhadores. Então a nossa briga é em função disso, que nós não queremos uma escola do faz de conta, onde eles obrigam os diretores a dar conta do recado quando é eles que teriam que munir as escolas de certas necessidades básicas. Né? Aquilo que os professores citaram, a professora Sônia já citou, que muitas vezes é a PNF que tem que dar conta de comprar certas coisas para dentro das escolas. O ano passado, as diretoras estão aqui, né? Depois vamos falar, nós ficamos sem um fundo rotativo por vários meses. Né? E quem que tinha que se virar? As diretoras e a PNF e os professores, atrás de dinheiro para comprar coisas básicas que o Estado teria que ceder para as escolas. Então é isso, gente, que está acontecendo. Então, entendendo assim, não é por preguiça que nós não estamos em sala de aula, não é porque nós queremos que nós não estamos em sala de aula, é porque o Beto Richa, o ditador do Paraná, quer que nós fiquemos fora de sala de aula, quando ele não trata a categoria, os paranaenses, os filhos do Paraná com respeito. Por isso que nós estamos fora de sala de aula. E a única coisa que nós pedimos, pais, mães, responsáveis que aqui estão, que vocês nos ajudem a conseguir manter, nessa situação que vocês viram, a gente bater o pé nesse cara e conseguir tirar dele isso que ele está querendo tirar de nós, que é o Paraná. Né? Se nós permitir que ele faça esses desmandos que ele está pensando em fazer, ou está tentando fazer, nós daqui a alguns anos não temos um Estado forte, mas nós temos um Estado em pedaços. Um Estado que não tem rigidez. Inclusive o fundo previdenciário, que é de 8 bilhões e meio, ele deveria estar em 15 bilhões e está em 8 bilhões. Aonde que está o restante que não está citado ou que não está depositado neste fundo? Ele não repassou e ainda quer roubar o que nós tínhamos lá depositado.
né? Que inclusive, como os professores já citaram, um dia depois eles já estavam fazendo festa com dinheiro, nós que estava lá depositado, dinheiro tirado né, nos descontos que eles fazem, que é desconto que vocês pagam impostos, vocês sabem o tamanho do rombo que eles dão no olerite dos trabalhadores. E lembrando, gente, que impostos nesse país, quem paga não é rico. Quem paga impostos somos nós, trabalhadores. Ricos não pagam impostos. Ricos sonegam e exploram o trabalhador. É isso que vem acontecendo. Isso que o professor Josibel citou dos 95 mil itens que nós vamos pagar mais impostos desse ano, já estamos pagando. Quem que gostou de pagar IPVA? Que delícia, né? Eu fiquei emocionada, só não chorei no caixa porque, né, deixei para chorar hoje aqui. Mas veja bem, gente, se isso é justo, 40% do IPVA para o povo paranaense. E ainda usando a mídia para fazer o povo paranaense se rebelar contra outros trabalhadores que estão sendo explorados também. Isso que é o Cristo. Isso que é terrível. Né? Então, gente, só nesse sentido, é pedir mesmo o apoio de vocês. E nós vamos deixar, né, tem 2 alunos que farão uso da palavra, nós vamos estar aqui disponíveis para responder. O que nós não souber, a gente vai buscar. E nós temos o site da APP Sindicato, site de greve, que lá tem todas as informações referentes, né, à greve e aos trabalhadores em educação do Estado do Paraná. Outra coisa que eles têm feito com a gente é aterrorizar, é infernizar a vida dos grevistas. É ameaçando que vão dar conta para os PSS, ameaçando que vão dar conta para nós, vão fazer novas contratações. Isso é mentira, gente, é mentira. Eles tentaram fazer isso em São Paulo, os juízes de São Paulo deram favorável à categoria, porque isso é ilegal, é inconstitucional. Tudo que ele tem feito com a categoria, com os paranaenses, é inconstitucional. Até tem uma amiga nossa que fala assim, como é que pode uma pessoa praticar tanta maldade, fora da lei, inconstitucionalmente, e nada acontece com ele? E é capaz de todos nós ser presos, né? E de repente ser executado. Porque é só isso que está faltando ele fazer com a categoria. Porque o mais ele já fez de tudo. Obrigada, desculpa, né, do Choradel. Acho que fez, vamos dizer assim, esvaziar essa tensão miserável que nós estamos passando. E garanto que dá pelo menos mais uma semana de força aí para nós, se for preciso ir de novo levar a bomba lá, nós vamos. Né? Porque as bombas lá, gente, não foi só para mim, para os professores que estavam lá, mas foi para cada um de vocês que aqui estão sentados. A bomba foi para isso. Vocês viram ali na entrada, cada um de nós que estávamos ali são seres humanos e todos que estão aqui são seres humanos. E nós devemos valorizar os seres humanos e valorizar no sentido, nós devemos saber, gente, nós somos classe. Aqui não tem ninguém melhor ou pior, nós somos classe. E a classe tem que se proteger. Obrigada. O Olavo Bilac, que é o Francisco e o Luiz Felipe. Boa noite a todos e a todas, aos professores, os alunos e aos pais de alunos aqui presentes. Eu faço parte do Grêmio Estudantil e sou estudante do 3º ano do ensino médio. E sei que a culpa de tudo isso é culpa do Beto Rich, porque 95 mil itens, ele aumentou 40% do IPVA, e como é que não tem dinheiro para pagar os professores? E também apoia essa greve, porque quero que os direitos dos professores, dos meus professores, sejam respeitados. Como é que os professores vão trabalhar sem saber que vão... Como é que vamos trabalhar sem saber se vão ter aposentadoria? Imagine, você trabalhar sem saber que você vai se aposentar. E como todos os alunos da minha sala que estão preocupados com o vestibular, eu também estou muito preocupado. Mas estamos lutando porque corre o risco da Unicentro, das universidades públicas do Paraná, fecharem. Então não tem como, nós temos que lutar por isso, gente. Os alunos temos que ficar juntos nessa luta. Então eu quero encerrar minha fala convidando a todos os alunos do ensino médio, do ensino fundamental, a virem ajudar os professores, virem ali no ponto de greve,
para ajudar os professores. E é isso. Obrigado, professor. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos, os pais, alunos, presentes, professores. Irei falar aqui um pouco sobre por que apoio a greve dos professores. Esses trabalhadores que formam um país melhor. Sou aluno, sou trabalhador e tenho orgulho de ser paranaense. Trabalho durante o dia de servente de pedreiro. E à noite, curso o terceiro ano no Colégio Estadual Novo Miraque. Por isso que defendo a luta dos profissionais da educação. Sei que não são eles os culpados por eu e os demais alunos de Cantagalo estarem sem aula e sendo prejudicados, mas sim o governador Betorrista por sua má gestão. Como trabalhador, também defenderia como estão os servidores desse Estado. Como estudante do terceiro ano, me preocupo com a ameaça do pensamento da Unicentro e os desmontes das universidades públicas desse Estado. Por esse desgoverno, defendo meus mestres que ensinam que, além de trabalhar, também buscam melhoria na educação e me ensinam na prática a tentar defender meus direitos. Por fim, uma frase que eu ouvi esta semana na internet, achei muito legal. Professores lutando também estão dando aula para nós alunos de como correr atrás dos nossos direitos perante a sociedade. Obrigado e boa noite. Obrigada aos alunos, que eu ia falar. Pessoal, quero chamar aqui o professor Cleiton. O professor Cleiton está aí presente. O professor Cleiton, ele é diretor no Colégio da Lagoa Seca, E ele vai falar rapidamente para vocês sobre essa situação, através da visão dele como diretor, Só que antes de passar a palavra para o professor Cleiton, nós queremos lembrar aos pais aqui presentes que, com relação à reposição de aulas, a reposição de aulas ela vai acontecer. Nós teremos um calendário de reposição. Nós temos que aguardar, um calendário que vem da Secretaria de Estado da Educação, E os alunos não serão prejudicados com relação aos conteúdos, Eles receberão as atividades, Então haverá esse calendário que por enquanto nós temos que aguardar para falar maiores detalhes sobre eles, Claro que as diretoras também irão repassar esses recados. Então, professor Cleiton. Boa noite, povo. Gostaria de agradecer principalmente a professora Sônia pelo convite, a professora Maria Monson pelo convite de a gente estar participando nesse momento. Agradecer a todos os pais, alunos e professores do Colégio Ronaldo Binar, aquele Link Cavaco presentes. Em primeiro momento, eu tinha refutado no convite da reunião por nós fazer parte de outro núcleo de educação, um núcleo de Guarapuava. Atualmente eu sou diretor do Colégio da Lagoa Seca, Candói, mas no mesmo momento eu me senti na obrigação também de entrar no debate e passar a experiência que a gente está vivendo, convivendo nesses últimos dias. Já são 10 anos que eu estou na frente do Colégio Estadual da Lagoa Seca. Todas essas apreensões que os nossos colegas já passaram, a gente já passou por situações parecidas. Só que do final do ano de 2014 para cá as coisas começaram a piorar. Como nossos colegas já comentaram, os desmandos do governador, vamos falar o nome, do governador Beto Richa, está afetando diretamente a educação pública no nosso estado, e que não fica restrito apenas à educação, à população em geral.
quando vocês comentam, e a gente ouviu sobre a questão do pacotaço, esse pacotaço já foi aprovado e estamos esperando só a penalidade em cima da sociedade. Você aumentar impostos e tributar 95 mil itens, isso é um afronto contra a nossa sociedade. Esses 95 mil itens vão desde de remédios, a material escolar, a autopeças, então toda a sociedade vai ser penalizada por um tratoraço, pelo pacotaço do governador Bento Richa. Outro fator importante é o fator previdenciário. Às vezes os pais, a comunidade não sabe o que é o fator previdenciário, mas nós, funcionários públicos, nós temos um desconto mensal que vai para este fundo para que possa garantir a aposentadoria nossa. E esse fundo, infelizmente, foi saqueado pelo governador. Tanto é que houve um repasse de 500 milhões agora aí nesse final de semana para que o governador faça o que ele bem entender com esse dinheiro. Então é por esses e por outros motivos que nós estamos na luta. Eu lembro que eu, enquanto diretor de escola, todo final do ano é pressão. É fechamento de turmas, é fechamento de turnos. Eu posso dar um exemplo para vocês. No final de 2014, com essa mudança de demandas, a escola nós tínhamos 12 agentes, entre agentes 1 e 2, que são o pessoal do administrativo, o pessoal dos serviços gerais. Nós tínhamos 12. No dia 9 de fevereiro, que foi o prazo para nós iniciarmos as aulas, a demanda da escola, quando ela foi gerada, apareceu apenas 3. Apareceu 2 dos serviços gerais e 1 no administrativo. Então, nesse momento, quando a gente observa a brutalidade que foi feita, nós temos que reivindicar essas demandas, que a gente fala mais no teor técnico, mas só voltou atrás através da luta dos funcionários, dos professores, dos diretores de escola. Então eu tenho essa visão como professor, como diretor e como pai de aluno. Eu sei que os pais estão preocupados com o calendário. Tá? Nós temos 200 dias letivos que deverão ser cumpridos. A gente não vai, em momento algum, recuar desses 200 dias letivos. Nós vamos cumprir. Tá? Todas as escolas estaduais vão cumprir os dias letivos. A questão dos calendários, foi como a professora comentou, tá? Em assembleia foi decidido na semana passada em Curitiba que seria um calendário único para todas as escolas. Agora vieram outras informações que cada escola vai adequar. Tá? Mas independentemente disso, para tranquilizar os pais e alunos, vamos cumprir os 200 dias letivos. Não é apenas as escolas estaduais. Se vocês observarem as universidades, vamos pegar a Unicentro como base. A Unicentro, que é uma das universidades mais respeitadas do Paraná, foi eleita no ranking de 100 a 23ª do Brasil. A Unicentro, os professores e funcionários da Unicentro estão na greve. Ontem eu conversei com ex-professores meus do curso de Geografia da Unicentro, que nem deveriam estar lá em Curitiba, levando bomba, levando pressão, mas estão na greve, que estão batalhando pelos direitos deles também. Então as universidades públicas, todas elas estão lutando, são parceiras nossas nesta luta. Então, para tranquilizar o aluno, a questão do vestibular, tudo vai ser adequado. Tá? O calendário vai ser adaptado, para dar um pouco mais de conforto, porque principalmente o pessoal do terceiro ano vai se preocupar, o que a gente vai fazer? Né? Então, as universidades públicas estão na luta. E deixar bem claro também que não é só o funcionalismo público, não é só os professores. Você pode observar que os agentes penitenciários estão próximos, estão para entrar em greve logo. A Sanepar já entraram, né? Então, para deixar claro para a população em geral que esta luta não é apenas dos professores, é uma luta em geral, é uma luta de classes. Os nossos colegas já foram bem felizes na colocação. Nós enquanto classe, a gente é explorado. Tá? E nesses desmandos que o governo está fazendo, está estourando a bomba, que para eles seria mais fácil estourar a bomba na mão dos mais fracos. Mas nesses últimos momentos, nessas últimas mobilizações, a gente pôde perceber que nós estamos unidos, nós estamos fortes, e agora é o momento de nós estarmos mais empenhados ainda, porque a base aliada do governador já começou a rachar. Se nós, funcionários da educação, não fôssemos a Curitiba para batalhar, para mostrar a nossa cara, às vezes nós iríamos ser penalizados e a coisa ia continuar do mesmo jeito. Então secretários, tiranos começaram a cair, a base governista começou a rachar, mas é com o empenho de todos. Tá? Então eu, como diretor do Colégio Estadual do Água Seca, mais cidadão cantagalense, né, eu achei necessária essa fala.
né? Porque em Candói são 5 escolas estaduais e as 5 escolas elas estão paradas. Tá? Existe um processo ali para receber o leite das crianças, para fazer a entrega do leite das crianças, mas pedagogicamente os funcionários, os pedagogos, os diretores, está todo mundo na greve. Tá? Então estamos lutando firme e forte para a gente tentar e vamos conseguir, né, melhorar essa educação pública no nosso estado. Tá? No momento seria isso. Obrigado. Funcionários, ela até ontem, o dado de ontem, está em quase 90%. Então é uma adesão grande, né? Tá, então eu vou chamar aqui, eu quero pedir até que o pessoal que vai vir falar ainda, nós já estamos quase terminando a reunião. Deixa eu só passar um recadinho. Se tiver alguém que pegou um folheto e não tem nada atrás, só peço que faça o favor de depois na saída pegar outro, tá? Eu acho que foi uma falha da gráfica e não saiu nada atrás de alguns, tá bom? Eu quero chamar aqui uma mãe, né, de aluno, representando a mãe de aluno, a Joelma, né, que ela vai falar umas rápidas palavras para nós. Vamos lá, Joelma. Então, boa noite a todos e a todas aqui presentes, né? Quando chama a Joelma, com certeza alguém já pensou, professora, por isso que chamaram ela. Mas eu não estou aqui falando como professora, tanto que sou professora do município. Não estamos em greve porque tivemos as nossas reivindicações, né, todas elas conquistadas, ainda faltam algumas coisinhas, mas o piso, por exemplo, a gente conseguiu. Eu estou aqui vou falar como mãe de aluna, porque eu tenho 2 filhas no 8º ano. E me dói muito quando eu vejo pais de alunos falando de professores, falando coisas assim que às vezes assim, a gente sabe que não é verdade. As minhas filhas foram para a escola na semana passada, porque o colégio Lendermin tinha algumas professoras que resolveram dar aula. E um dia antes, meu ex-marido mandou uma mensagem, perguntou se eu ia mandar as meninas. Eu falei, vou mandar só para ver como que vai ser. Como eu fiz cirurgia recente, não podia andar no momento, eu falei para ele, você desce lá e veja o que está acontecendo. Aí no outro dia ele foi, viu que realmente as crianças não estavam tendo aula, né? Elas estavam lá como se fosse um depósitozinho. Então, 2 professores, 3 professores para dar aula para quase 200 alunos, que tipo de qualidade de ensino tem? Nenhuma. Então ele tirou as 2 meninas de lá, em comum acordo, nós 2, né? Resolvemos que as nossas filhas só vão voltar para a escola quando a greve terminar. Porque eu entendo que eu não coloquei filhos no mundo para aprender que bater em professor, ter direitos tirados, é uma coisa normal. E eu acho que vocês também deviam pensar dessa maneira. Estou preocupada com o ano letivo, vão perder o ano? Não. Porque eu estou mais preocupada com o que elas vão fazer com o diploma delas mais tarde, se continuar esse governo que está aí. O que elas vão fazer com o diploma delas? Vão fazer o quê? Se tudo que foi conquistado até agora está sendo derrubado. Eu tenho uma sobrinha que começou a fazer letras na Unicentro, desistiu depois que ela viu o que aconteceu lá. Ou seja, futuramente será que vamos ter professores? Eu não estou preocupada se minhas meninas vão perder um ano. Elas são novas. Eu comecei a estudar, né, mãe? Depois de velha. E estou aqui bem faceira. Eu não estou preocupada. Eu estou preocupada com a qualidade do ensino. Com o que elas vão aprender lá. E hoje, né, a Maria Lúcia ali chorou, né, disse que é feio. Não é feio, Lúcia. Não é feio chorar por esse motivo. Sabe? Eu sou bem solidária a você. Eu acho que não é feio. Assim como eu também acho que tem muito pouco pai aqui, pelo tanto de reclamação que tem nas redes sociais. Cadê os pais reclamões? Cadê os pais que estavam reclamando de vocês? Agora é a hora de falar. Porque computador aceita tudo. Você vai lá e digita, computador aceita. Cadê os pais que estavam reclamando? Não tem ninguém. E eu defendo a classe dos professores, não só porque sou professora municipal. E teve gente que falou. Vocês, professor municipal, sempre foram pisados pelos professores do Estado, porque os professores do Estado se acham mais que vocês. Eu nunca achei isso, gente. Nunca achei que um professor do Estado seja mais valorizado que eu, porque eu me valorizo. Eu, enquanto professora municipal, eu acho que a minha importância na sociedade é tão
grande conta dos professores do Estado. Nunca me senti diminuída. Teve gente que me falou isso hoje. Bem feito para eles, sempre se acharam o máximo. Eu falei, credo, gente, olha o que vocês estão falando. Né? Olha o que vocês estão falando. Eu falei, se não tivesse nós, não existia eles também, como que eles iam dar aula lá para o quinto sessão se não fosse nós da formação? Falei assim, então existem muitas conversas distorcidas. Outra coisa também, bem feito, o professor ganha demais. E tem professor que vai lá e nem dá aula direito. Fica lá só sentado, mal encarado, de mau humor, ditando, fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, em todas as profissões existem os mal-humorados. Inclusive no comércio. Às vezes você chega numa loja, o dono da loja está com a cara camperal. E você é obrigado a ir lá comprar. Né? Pais que às vezes chegam na escola mal-humorado. Existem médicos mal-humorados. Existem engenheiros mal-humorados. Em toda parte tem gente que não adianta generalizar. Não é só porque os professores estão lutando por um direito deles, que agora os professores não trabalham muito pouco e ganham bastante. Não é isso. Eu não concordo com essa colocação que os pais estão colocando, estão fazendo. Eu sou totalmente sou totalmente a favor da greve. Foi como disse bem falado ali o menino. Eles não estão na casa sem aprender nada. Eles estão vendo que vocês estão lutando por um direito de vocês. E isso vai servir de exemplo para eles no futuro. As minhas meninas, todos os dias eu estou conversando com elas. E outra, eu lembro assim que quando eu era criança, quando não tinha aula, nós trabalhávamos de manhã até de tarde. Nós não ficávamos sem fazer nada na casa. O pai e a mãe colocavam nós para trabalhar. Então tem muita gente reclamando que os filhos estão em casa, é só dar ocupação por enquanto. Coloca um livro para eles lerem, uma atividade para eles fazerem, alguma coisa, mas alguma coisa eles vão fazer. Só que o que eu não aceito enquanto mãe e também professora, são essas críticas infundadas que tem aí, que o professor ganha demais, mas o professor também estuda para chegar ali numa sala de aula e dar uma aula de geografia, de história, de português. Eles tiveram que passar por uma faculdade. Quanto tempo de estudo? Quantas horas de estudo? Tudo isso tem um tempo. Então, e outra coisa também que eu acho assim um absurdo, e acontece no município também, são os pelegão que não participam da greve, né? Daí quando os outros conseguem, com as conquistas, conseguimos, né? Nós somos o máximo. Mas foram no quê? Na aba do chacal dos outros, né? Eu acho a coisa mais feia que tem é uma categoria que não é unida, que não vai trabalhar, que vai trabalhar, tipo, eu não vou participar da greve, estou com medo que me descontem. Que bonito, que exemplo que você está dando. Aí os teus colegas conseguem, no final, como é que você vai enfiar a tua cara? E isso acontece no município também. Nós já tivemos 2 manifestações aí no passado, onde 40, 50 pessoas levaram todo o resto nas costas. Então eu acho assim, eu tenho assim, deixo aqui meu voto de repúdio para esses professores que não participam. E quanto aos alunos estarem sem aula, não se preocupem, gente. Eu prefiro que eles voltem depois a ter aula de qualidade do que ficar dentro de uma sala de aula sem um ensino de qualidade. Com salas superlotadas, com professores cansados, estressados, psicologicamente abalados, como a gente pode perceber aqui, né? Eu quero que meus filhos estudem, Mas, gente, vamos ter pelo menos um ensino de qualidade, uma educação de qualidade. E tem mais uma coisa também para dizer, para finalizar. Os lesados aqui não são só os professores. É toda a sociedade do Paraná. E por que só os professores estão dando a cara a tapa? Agora, mais algumas categorias estão aderindo. Mas eu não vejo o comércio se manifestando, eu vejo muito poucos pais se manifestando e todo mundo foi lesado. Ou seja, por que só os professores estão lá, indo lá tomando bola, como diz o Leosmar hoje, achei que é uma graça dele. Se nós não tivéssemos recebido o 0,13% de aumento, nós tínhamos entrado em greve. Ele falou que de bala de borracha nós íamos tomar com a aceiteira, porque aqui não tem bala de borracha, né? Eu estava brincando. Então, assim, eu acho assim, gente, vamos apoiar mais os professores. Né? Esse que eu digo para vocês. Apoiar mais os professores e não se preocupar com o ano letivo dos filhos de vocês. Se preocupem se eles não têm ensino de qualidade aqui para frente. Essa que é a grande preocupação. Porque se continuar desse jeito, as universidades vão fechar.
Eu não quero minhas filhas estudando em colégio particular. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade para duas. Né? Segundo, que eu pago imposto. Eu tenho direito de ter que as minhas filhas estudem numa escola pública de qualidade. Segundo, outra, não é todo mundo que tem dinheiro. São poucas pessoas que têm dinheiro. E daqui uns dias, onde é que nossos filhos vão estudar? Vai fechar tudo? Então eu não posso pensar só no agora, que tem que voltar. Eu tenho que pensar daqui para frente. Que se continuar dessa maneira, gente, nós vamos para o buraco, como diz a Maria Lúcia. E se vocês voltarem agora, vocês vão dar um tiro no pé e nunca mais vocês conseguem nada. Essa é a minha opinião enquanto professora, mãe de aluno e presidente do sindicato do município. Se vocês voltarem para as salas de aula agora, nunca mais se levantam como professores e cada vez mais vão ser lesados. E eu gostaria de pedir o maior apoio dos pais. Infelizmente não veio tanta gente como eu gostaria que tivesse vindo. Era isso. Obrigada, Joelma. Pessoal, de alguns pais, algumas mães, nós vamos perder o ano letivo. Né? Vamos todo mundo perder o ano letivo. Gente, isso não é verdade, tá bom? Então, por favor, não se apavorem, não se preocupem. Ninguém vai perder o ano letivo por causa da greve. Né? Talvez algum aluno possa até vir a ser reprovado, mas se ele não se dedicar depois que a greve terminar. Né? Talvez, mas não por causa da greve. Né? Tem uma notícia aqui bem rapidinho. Aqui diz assim, que é da página do sindicato, que os trabalhadores estão pagando 81% do rombo deixado pelo governador. Então, toda essa conta, gente, 81% dessa conta, quem está pagando somos nós, né, o funcionalismo, tá ok? Então, bem rapidinho, eu quero chamar aqui duas funcionárias, né, representando todos os outros funcionários, a dona Margarida e a Sueli. Tá? Elas vão falar bem rapidinho para vocês, querem passar um recadinho. Boa noite a todos e a todas. Eu vou funcionária do Colégio Estadual lá de lá, que eu só queria dizer uma coisa para vocês, que eu lamento o que está acontecendo. Lamento mesmo. Porque nessa idade que eu já estou, eu estou vendo uma situação dessa que talvez eu não consiga me aposentar, como os outros que estão entrando agora não vão conseguir se aposentar. E eu, como eu defendo a minha classe, a classe de professores, eu sou funcionária e tenho uma coisa para dizer para os pais: não se preocupe que os seus filhos vão perder o ano, porque se tiver de trabalhar ou sábado ou domingo para ir fazer um lanche para os seus filhos, nós estamos lá com o maior prazer do mundo. Não esqueçam isso. Somos funcionários com o maior prazer, não somos professores, mas da minha classe eu defendo e muito. E era só isso que eu queria dizer, e eu sinto muito que não veio muitos pais, como muitos reclamam que não... Eu vejo reclamar na rua ali, alunos reclamar também, que não vai ter aula ali, mas não estou nem aí, não estou nem aí. Eu disse, está certo, não dá nem aí, mas vamos ver se depois de voltar às aulas, você vai estar lá. Porque nós vamos estar, se for preciso, no sábado, no domingo, nós estaremos lá. Agora está na vez de vocês. Pais, aqueles que estão preocupados com seus filhos do ano letivo, por favor, nós estaremos lá sábado, domingo à noite, se for preciso. Mas mande seus filhos para não perder o ano letivo, como todo mundo estão preocupados. Era só isso que eu queria dizer. Boa noite a todos e a todas. Eu queria dizer assim, duas coisas primeiro. Uma, até apareceu na foto ali, os professores com aqueles turbantes, né? Teve gente que falou assim para mim, foram lá fazer charla. Não é, gente, aquilo lá era para se proteger do que soltavam lá. Outra coisa, bem feito, os professores são todos ricos. Eu acho assim, eu não sou professora, sou funcionária do tabaco. Se professor fosse rico, ele dava aula um ano e parava, porque rico não precisa levantar cedo e trabalhar, pode ficar em casa. Outra coisa, eu estou na greve, vou voltar o dia que a Assembleia dizer estamos de volta na escola, tal hora, tal dia.
E, independentemente do calendário novo que vai sair, seja sábado, seja recesso, eu vou estar na escola para trabalhar. Porque nós temos 200 dias letivos para cumprir no ano. E eu vou estar lá para cumprir. Muito obrigada. Obrigada, Sonia. Pessoal, só um esclarecimento. Alguns meios de comunicação estão colocando aí, né, jogando na mídia, um contra-cheque de professores. Tá? Então, bem rapidinho, aconteceu no mês de, acho que março, né, que vieram vários descontos indevidos, o professor recebeu a menos, enfim, e depois houve uma correção. O desconto indevido que foi feito num mês, o Estado pagou no outro, ele ressarciu no outro, tá? Aí tem, é claro, se ele pagou tudo junto, o salário do mês, mais o que ele tinha descontado indevidamente, é claro que vai dar um valor maior, né? E tem alguns meios de comunicação colocando esse contra-cheque dizendo, nossa, como os professores ganham bem, estão reclamando do quê? Né? Então, só para esclarecer, né? Não é bem assim. Tá, então, pessoal, nós já vamos abrir para perguntas, tá? Mas antes, vou chamar aqui o vereador Pedruca, né? Que ele vai falar rapidamente umas palavras para vocês. Presidente da Câmara, por favor. Boa noite a todos, a todas também. Deixa eu ver o que aconteceu com esse panfleto aqui. Este aqui, né? Esse panfleto aqui, acho que está parecido com a administração do Beto Richa, né? Só tem fachada de um lado, para trás não tem nada para mostrar para o povo. Porque ele foi esperto nessa eleição, né? Ele maquiou a administração dele, né? Ele veio em todos os municípios, né? Fez uma turnê usando o avião da nossa propriedade, né? Visitou todos os municípios, né? Conquistou todos os prefeitos, provavelmente algum levou alguma parte para poder apoiá-lo, né? E hoje ele está mostrando que realmente ele é para os professores e para os funcionários. Causou um verdadeiro desmonte na educação do Paraná. Eu tenho certeza que não vai ser fácil para recuperar isso. Os professores, os funcionários públicos vão ter que lutar muito para isso. E dá para ver nas filmagens que passou aí, o tanto que os professores foram maltratados, né? Ele, como se diz, derramou sangue dos professores ali, tirou, causou um verdadeiro estrago nos professores, mas isso não manchou só a história dos professores do Paraná, manchou a história do Estado do Paraná, porque hoje, diante do cenário nacional, a gente vê a mídia em todos os cantos do Brasil e até no exterior, comentando sobre o que aconteceu no Paraná. É ridículo para nós paranaenses ter um representante como o Beto Richa, né? Ele conseguiu fazer o impossível, né? Não teve a capacidade de diálogo, né? Quando ele poderia dialogar com os professores, com os funcionários, né? Desmontou a educação no Paraná, está desmontando com a COPEL, está desmontando com a Sanepar, né? Todos os órgãos do Paraná estão em crise. É lamentável o estado do Brasil, um dos mais ricos do Brasil, né? A gente vê numa situação dessa. Eu, sinceramente, até achava que ele podia ser uma pessoa de uma índole diferente, porque conhecia o pai dele, né? Que era um homem, um homem íntegro, né? Um homem que fez uma administração do Paraná, que resgatou muitas coisas do Paraná, né? Muito boa na época. O Paraná era o maior produtor de energia elétrica do Brasil e tinha só 5% das propriedades agrícolas com iluminação. O José Richa, que era o pai dele, conseguiu transformar o Paraná, né, através do clique rural. E ele está fazendo tudo o contrário, né? Acabando, está aumentando o preço da energia elétrica e sem ter capacidade de produzir. Tanto é que nós temos um proprietário aqui no Cantagalo, né, ali no caso do Paulo Link, que montou uma serraria nova e faz mais de um ano que ele já pagou pelo serviço da Copel e ainda não conseguiu fazer funcionar a serraria dele porque a energia não consegue chegar lá. Então vocês veem que o país que mais produz energia elétrica no Brasil chegar numa situação dessa de não poder tocar uma indústria aqui na beira da BR-277 por incompetência do governador. Então eu quero dizer para vocês, o governador pode tirar o salário dos professores, pode tirar os direitos dos trabalhadores,
mas ele nunca vai tirar a dignidade do povo do Paraná. Obrigada. Pessoal, quero chamar aqui na frente todos os professores da rede estadual aqui presente, funcionários, todos aqui na frente, por favor. Bom, pessoal, nós agora queremos que vocês estejam à vontade, se sintam à vontade para fazer perguntas, questionamentos, né? Estejam à vontade para falar o que vocês acharem necessário, tá bom? Alguma pergunta? Pode falar. E assim, eu gostaria que ele tivesse ali no colégio do professor. Só que eu gostaria também de ter uma garantia que quando ele vai para o colégio, eu sei que ele vai para o colégio e fica lá dentro. Não eu sei o horário que ele sai de casa, o horário que ele chega e volta em casa. Se eu tiver uma garantia que ele vai ficar ali apoiando os professores e vai voltar para casa, eu acho que ele tinha que ficar ali, ao invés de estar em casa, lá assistindo TV, jogando lá, sabe? Obrigada pelo apoio, né? Se eu tivesse garantia. Exatamente, é claro, gente, os professores estão ali naquela lateral, como todo mundo já viu, né? Que é o nosso espaço que a gente chama de QG. Nós estamos ali durante a manhã, parte da tarde, manhã e à tarde, qualquer um de vocês que quiser chegar ali, de manhã ou à tarde, tirar uma dúvida, dialogar com a gente, nós até vamos pedir desde já um favor para vocês. Infelizmente não compareceram a quantidade de pais hoje nessa reunião que nós gostaríamos de ter aqui, né? Então que vocês repassem essas informações para os vizinhos, né? Para os amigos. E é um momento que nós precisamos muito do apoio de vocês, tá? Nós não vamos dizer assim, olha, semana que vem a gente já vai voltar. Não tem como nós falarmos, estabelecer uma data de volta. Não tem como nós dizermos isso para vocês. Isso vai depender das negociações lá em Curitiba, né? Assim que nós retornarmos, é claro que vai ser divulgado pela rádio, mas não tem como a gente estabelecer uma data, né? Então, o que nós podemos pedir nesse momento é paciência e colaboração e a compreensão de vocês, tá? Mais alguém? Alguma pergunta, algum questionamento? Todos nós apoiamos eles, claro, né? Todos nós apoiamos. Se nós não apoiássemos, nós não estávamos aqui. É verdade? Mais alguma colocação, pessoal? Fiquem à vontade para falar. Eu acho que quanto ao medo de perder o ano letivo, como a Joelma falou, eu não tenho medo. Eu prefiro que ele perca o ano inteirinho, o ano letivo, do que ele perder a fé de lutar um dia pelo direito que nós temos. Pessoal, mais alguém? Algum questionamento? Alguma pergunta? Eu gostaria de saber também dos demais colegas professores, funcionários, se alguém quer fazer alguma colocação, acrescentar alguma coisa? Não? Tá. Pessoal, então assim, a gente gostaria de agradecer a presença aqui de todos vocês, né? É muito importante isso para nós, né? Se vocês vieram aqui hoje é porque isso demonstra que vocês também estão preocupados com toda essa situação, né? Assim como nós, né? Eu não sei se alguém quer encerrar, alguém quer colocar algum questionamento a mais, os colegas. Então, conforme eu já falei, nós pedimos encarecidamente que vocês realmente repassem essas informações, pessoal, tá? E assim, não deem muito ouvido àquilo que aparece na mídia. Infelizmente, muita coisa que não condiz com a realidade tem aparecido na mídia, tanto no jornal escrito quanto na televisão, né? Então, nós pedimos a compreensão de vocês,
né, pedindo desculpas se a reunião foi um pouco demorada, mas, né, ela foi necessária para que a gente pudesse esclarecer vários pontos, né. Então, mais uma vez, em nome de todos os professores e funcionários que hoje, infelizmente, estão em greve, mas é uma necessidade, a gente agradece a presença de vocês. Quer fazer uma colocação? Ele falou do turbante, que os professores estavam fazendo charme. Pode ver, gente, todos nós estávamos com algum tipo de proteção. Inclusive, a mídia utilizou-se, né, da questão de nós fabricar nossos materiais de proteção como se nós estivéssemos fabricando bomba para atirar na Alep, né? Que nós tínhamos o professor preparando vinagre, né? Uma substância lá para se proteger do gás. Porque só quem recebeu o gás sabe o quanto é bom, né? É delicioso sentir o gás do Beto Rich. Que é assim, gente, é de desmaiar, é de se jogar no chão e não saber o que fazer. Então, o que os professores faziam? Eles se protegiam, né? Com toalha, pano, o que tinha. E aqueles que eram mais preparados levaram vinagre, né? Para vamos dizer assim, neutralizar o dito gás que era lançado sobre a categoria que lá estava. Então a gente enrolava a cabeça por conta das balas de borracha, não sabia que hora que ia ser, que iam jogar, nós sabíamos que nós íamos levar surra lá, mas não que fosse ao ponto que foi. Até o professor Daniel tinha uma bala. O senhor trouxe? Não trouxe. Então quem quiser saber como que é a tal de bala de borracha, tá no QG, passam ali para vocês verem. E lembrando, gente, que não era só bala de borracha que tinha lá. Segundo algumas informações, tinha bala de cerâmica. Você já pensou levar um pelotaço? Né? Vocês viram as imagens ali? Furo na testa de professores, furo nas pernas. Teve um guri que ficou inteirinho picado de bala de um lado. Né? Porque experiente que, nossa, né? Correu e cortaram ele de bala. Nós tínhamos um professor que levou uma tampa desses panelão, né? Não sei se ele roubou lá na escola, nem sei se o diretor dele sabe disso. Levou aquela tampa como escudo. Ele mostrou para nós lá, gente, furada de bala, 3 balaços, né? Que afundou a tampa da panela. Vocês imaginam no couro de uma pessoa aquilo, como que pode doer e o que pode causar. Né? Então, só para vocês não acharem que a gente estava fazendo charminho, mas era mesmo para não levar bordoado na orelha e na cabeça. Tá? Só para não adiantava pano, não adiantava vinagre nem nada, era só correr. Porque a hora que veio o gás mesmo assim, é uma coisa, uma fumaça que gruda no nariz, que gruda na boca, que arde o olho. E a gente colocou pano na frente, a gente cheirou o vinagre lá que tinham falado que neutralizava um pouco o efeito, não adiantava. Era só correr para longe, porque aquilo é uma coisa que gruda mesmo e é terrível. E só quem esteve lá, né, os militares fazem treinamento e tudo, né? Quem já foi do exército, já serviu, faz isso, mas nós não estávamos preparados, nós não tinha treinamento nenhum, né? Nós só estava lá e não sabia direito o que fazer. Então era só correr mesmo. Não tem treinamento que prepare a gente para aquele tipo de situação que a gente viveu lá, aquele horror. Que falaram assim, foi um confronto. Eu já digo para todo mundo, não foi confronto, foi massacre. Porque nós só tínhamos o nosso corpo para nos defender. Né? Nós não tínhamos bala de borracha, bomba, não tinha nada. Eles estavam com escudo, né? Escudo que cobria desde o pé até a cabeça, joelheira, cotoveleira, umas botonas enormes, uma outra proteção por baixo do colete. E nós nada disso. Né? Então não foi confronto, foi um massacre. E a gente se emociona até hoje de pensar e falar e ver as fotos, porque foi momentos horríveis mesmo. Pessoal, essas camisetas aqui, ó, menos bala, mais giz. Por que menos bala, mais giz? Veja bem, nós sabemos que tem algumas escolas públicas aí pelo Paraná que nem giz não tem para os professores poderem dar aula. Uma caixinha de giz que custa R$5, né? Então, e o governo gasta horrores, como gastou comprando essas balas aí e os gases, enfim, né? Tá, então agora eu quero convidar os professores e funcionários, uma salva de palmas para os pais que estão aqui, porque eles merecem. Muito obrigada mesmo pela participação, pela presença de vocês aqui e, mais uma vez, contamos com o apoio de vocês. A greve continua, a luta continua. Tá? E muito obrigada mais uma vez e contamos com a compreensão de vocês. Uma boa noite a todos. Okay?